Meus caros alunos, estamos a abrir nosso quinto encontro, quinta aula, dentro do módulo Mecanismos. Hoje vamos abordar o mecanismo da racionalização. Dentro da sequência programada, hoje estaremos a falar da racionalização. Racionalização, mecanismo que sempre se apresenta a nós em situações desconfortáveis, desafios, diante de situações difíceis ou diante de tomadas decisões difíceis, provocações para a nossa autoestima, provocações para a nossa imagem. O mecanismo de racionalização permite reduzir os conflitos. Vamos observar isso. Muitas vezes, diante de nossas crenças e valores, nos encontramos em situações delicadas. Observem um pouco do nosso dia a dia, observem um pouco da nossa história. Vamos à luta? Vamos aos nossos passos, sempre dentro da nossa metodologia adotada. Bom dia! Hoje vamos pensar a realidade a partir de Dostoiévski. Existe uma frase no romance Os Idiotas que diz o seguinte: a beleza salvará o mundo. Como a beleza salvar o mundo? Lembre-se, qualquer experiência de encantamento necessita de nossa experiência de transcendência. Transcendência, nossa capacidade de enxergar para além dos nossos olhares. Para além dos nossos olhares, aí habita a beleza. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Bem, estamos diante de uma provocação. Estamos a falar da beleza. A beleza salvará o mundo. Por estarmos no contexto da racionalização, será que idealizar a beleza seria uma forma de racionalizar? Sabemos que a nossa sociedade, ela nos apresenta um padrão de beleza. Um padrão de beleza que nos pressiona. Podemos observar nosso dia a dia, podemos observar o nosso entorno, podemos observar as nossas relações e a gente se dá conta dessa indústria voltada para a beleza. Será sempre uma beleza imposta? Será uma beleza escolhida? Observe o fenômeno da cirurgia plástica. Por que muitos fazem a cirurgia plástica? Trata-se de uma idealização, trata-se de uma saúde física e mental, trata-se de alimentar a baixa autoestima, trata-se de navegar em conflitos psicológicos, onde a ansiedade é o motor dos nossos movimentos.
Pensemos nisso. A beleza salvará o mundo. De que beleza estaríamos ou estaremos a falar? Meus caríssimos, hoje, em lugar de apresentar uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, trouxe aqui o filme Persona, de Ingmar Bergman. Muitos de vocês o conhecem, mas ele vai ao encontro do desafio que a temática de hoje nos traz e nos propõe. Veja um pouco. A racionalização, sabemos que trata-se de um mecanismo de defesa, onde nós justificamos nossos comportamentos no cenário das nossas crenças e valores, no cenário dos nossos sentimentos. Observem. Persona, 1966, de Ingmar Bergman. É muito interessante. Nós sempre estamos a discutir a qualidade das relações, dos vínculos que acontece entre nós e os outros, o eu e o outro, o eu mais próximo do próximo mais próximo. Observem, nós procuramos identificar o eu diferente do outro. A gente se dá conta que nas águas da psicanálise muitas vezes existe uma projeção, existe racionalização, existe identificação, e muitas vezes nesses processos, nesses fenômenos, nesses mecanismos de busca de saúde mental, de busca de sentido, muitas vezes em busca de se manter a autoestima elevada, nós nos perdemos nos labirintos. Esse filme é um filme muito interessante, vale a pena um mergulho. A hora que vocês tiverem um tempo, procurem por esse filme. Trouxe aqui o filme numa vertente da racionalização, interessante, racionalização, aquela experiência do eu e do outro, a experiência do sentimento, a experiência da busca. Muitas vezes nos confundimos no processo e, por meio desse filme, o interesse é mostrar o nível da racionalização, até onde a racionalização distorce uma realidade e até onde a racionalização não distorce uma realidade. Em geral, na perspectiva psicanalítica, a racionalização quase sempre a distorcer a realidade. Experimente observar esse filme, uma pérola, nessa perspectiva. Então, nós temos a dualidade das personalidades, eu e o outro, as protagonistas Alma e Elizabeth, questionando as fronteiras da identidade individual. É muito interessante. Veja lá, as personagens frequentemente recorrem à racionalização para justificar suas ações e emoções. Observem, vale a pena. Vamos só ao final do texto, pois se trata de apresentar o instrumental para orientar o trabalho de vocês. Vamos à conclusão. Em Persona, Bergman oferece uma perspectiva, uma redundância, né? Perspectiva perspicaz sobre a racionalização.
e destaca as ramificações, as raízes profundas na construção da identidade, quando nos colocamos no contexto da interação humana. O filme lembra a importância de reconhecer e confrontar nossas motivações, nossas emoções reais, em vez de buscar refúgio em explicações convenientes e superficiais. Então, argumentei a vocês o lugar dessa produção cultural significativa. Vale a pena o mergulho, porque ela, de certa forma, nos provoca a reflexão de hoje. Vamos ao próximo bloco. Estamos então diante do nosso mapa mental. O assunto é racionalização. Observe comigo, vamos mudar um pouquinho o esquema. Eu vou aos detalhes hoje, porque eles estão provocantes. Em falando da racionalização, aonde nós vamos nos deixar provocar. Então, precisamos ter uma ideia do conceito de racionalização. Trata-se de um mecanismo de defesa. A racionalização, vamos aumentar um pouquinho aqui, ela acontece muitas vezes numa perspectiva de distorção da realidade. É uma explicação de como a racionalização distorce a percepção da realidade, quando nós fazemos o uso da racionalização. Então, seja para justificar erros pessoais, falhas, limitações, aqui diz falhas morais, através de explicações lógicas, morais, amorosas. Então, atribuímos motivos racionais para lidar com decepções, com derrotas, com fraquezas. É muito comum, todos nós fazemos uso disso. Quando o uso é exacerbado, quando o uso é demasiado, aí uma luzinha vermelha se acende. É preciso que aprendamos a identificar padrões recorrentes de racionalização para fazer uma análise do nosso comportamento. A gente precisa se dar conta que a racionalização ela pode mascarar motivações inconscientes. Vocês verão pelos exercícios como a gente tem uma facilidade enorme de trabalhar com a racionalização, provocadas por motivações inconscientes. Na nossa relação conosco mesmo, na nossa relação com os outros, a racionalização sempre aparece. Ela exerce uma influência significativa em nossa comunicação. Então, por isso é oportuno aprofundar um pouquinho o fenômeno da racionalização, o mecanismo da racionalização. Muitas vezes pode nos levar a enganos, a auto-enganos e com consequências significativas. Então, vamos observar hoje o papel da racionalização em diversas dimensões, de modo especial também, e muitas vezes, nas nossas decisões pessoais e profissionais familiares. A racionalização sempre aparece para se garantir a autoimagem, uma preservação da autoimagem, sempre aparece para garantir a manutenção da autoestima. Nós vamos nos dar conta de que existem estratégias que podemos nos utilizar para nos darmos conta das racionalizações, para tornar a racionalização um processo consciente. Então, existem métodos terapêuticos, já que estamos a falar do lugar da psicanálise. Importante que nós possamos discutir críticas ao conceito de racionalização, seja a partir de Freud ou dos seus pós-discípulos. Diversos estudos já se encontram no mercado,
onde nós podemos alargar a contribuição desse mecanismo. Existem técnicas e práticas quando nós falamos da transformação terapêutica. Interessante trazer de volta a questão da autoaceitação nesse processo de racionalização, nesse processo de redução da necessidade de racionalizar. Vamos trabalhar algumas produções culturais, alguns gêneros, para nos ajudar a pensar nessa perspectiva. Uma discussão sobre racionalização sempre agrega valores. Existem muitas teorias sobre racionalização. Evidentemente, vamos abordá-las para nos darmos conta das contribuições e elas geram insights, repentes de luminosidade para ajudar nas nossas escolhas de uma forma econômica. Vamos para o próximo bloco. Elaborei aqui um pequeno texto de ajuda, instrumental de trabalho, sempre no foco do mapa mental a respeito da racionalização. Então, a ideia é que é um conceito realmente bem explorado na psicanálise, é uma forma de justificar nossas atitudes, nossas crenças e valores, muitas vezes quando elas nos colocam em situações delicadas, em situações de desconforto, quando nós nos damos conta também de decisões delicadas, decisões difíceis, onde fazemos o uso da racionalização. Nós teríamos uma série de exemplos para serem trabalhados, acontece no nosso dia a dia. Os processos de racionalização operam por meio de padrões. Importante que nessa experiência nossa de hoje possamos descobrir alguns padrões que nós alimentamos até inconscientemente para manter a racionalização como um processo de preservação da saúde mental. Aqui o texto não está muito longo. A racionalização pode ter impactos significativos, pode e tem impacto nos relacionamentos interpessoais. Muitas vezes, verdadeiras barreiras à nossa intimidade, a uma compreensão mútua, a uma experiência de socialização, a uma experiência de comunidade, a uma experiência de família, a uma experiência de amigos. É muito comum, não? Uma expressão clássica, quase que mantra: ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Observamos, vamos avançando. No ambiente de trabalho, a racionalização também acontece. Aqui o exemplo de justificar atrasos, justificar às vezes um trabalho que não se apresentou dentro das condições necessárias, situações de tratamento dos colegas e ou subordinados, pressão de chefia, pressão de mercado, demandas excessivas, e sempre a racionalização se apresenta. Avançando, a racionalização, enquanto um conceito psicológico, não está longe de controvérsias. Quando nós falamos da validade empírica e quando procuramos medi-la de uma forma objetiva. O crescimento pessoal por meio da superação da racionalização é um processo profundamente introspectivo e transformador, mas tem que ser intencionado, tem que conter intencionalidade para que a gente possa identificar os comportamentos padrões. Avançando, a racionalização está presente na nossa cultura de hoje por meio da mídia, do entretenimento, da publicidade. É uma ferramenta utilizada com muita estratégia para
trabalhar percepções e moldar comportamentos. Aquela famosa pressão sociocultural que recebemos. Avançando, além do conceito de racionalização, existem teorias alternativas que exploram como as pessoas justificam suas escolhas e comportamentos. Nós teremos oportunidades de abordar nessa perspectiva. Perfeito? Aqui, então, se encontra uma síntese rápida do nosso esquema apresentado pelo mapa mental. Evidentemente, dentro da nossa filosofia de trabalho, dentro da nossa metodologia de trabalho, cabe a mim orientar o uso dos recursos, dos instrumentos para o nosso ensino-aprendizagem. Então, vamos ao próximo bloco. Aqui nós estamos diante do artigo oficial tirado do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. É do conhecimento de vocês, é sempre um artigo pedagógico, escrito, elaborado nessa perspectiva, de tal forma que todos os cursistas tenham facilidade no uso desse material, na leitura e na compreensão dos conceitos. Eu sempre apresento nesse primeiro momento uma leitura dirigida, pois o original estará em anexo. O original é completo. Lá se encontra o pacote na totalidade. Lá se encontram vídeos que ajudam, que aprofundam. Lá existe as bibliografias, as referências. Lá nós temos o conjunto todo desse material que eu desdobro com a intenção de facilitar o nosso ensino-aprendizagem. Aqui trata-se sempre de uma leitura didático-pedagógica, por isso uma leitura dirigida, apresentando o corpo, a natureza do artigo a vocês. Então, a importância de se compreender a mente humana quando ela faz uso dos mecanismos de defesa. No nosso caso, nós estamos a falar da racionalização. É um mecanismo de defesa inconsciente. Muitas vezes não nos damos conta dos padrões de comportamento. A compreensão da racionalização é essencial e necessária para que a gente possa trabalhar o processo psicanalítico. Em trabalhando o processo, podemos fazer uso dele e aplicá-lo na terapia de transformação. Importante aprender a identificar os mecanismos, no caso a racionalização, para rever pensamentos que consideramos automáticos. Compreender a racionalização ajuda no conhecimento de nós mesmos. Em conhecendo melhor nossos limites, nossas fraquezas, temos condições de promover mudanças efetivas, qualificando a nossa vida e aqueles que se destinam ao mercado de trabalho, aos clientes, aos pacientes. O conceito de racionalização, já temos uma ideia. Racionalização na terapia psicanalítica, nós vamos nos dar conta da visão freudiana. A terapia oferece um espaço seguro para aprofundar, para identificar a racionalização, trazer consciência e trazer transformação. Contribuição de Freud, referiu-se à racionalização pela primeira vez em 1911, caso Schreber. Vocês poderão ler o texto com facilidade. Racionalização no dia a dia acontece com frequência. Eu não preciso me preocupar com minha saúde agora, pois sou jovem, tenho muito tempo para cuidar disso no futuro. Então, posso comer de tudo. Não terei nenhum problema. Racionalização. Eu mereço comer esse doce, pois tive um dia difícil, isso vai me fazer sentir melhor. Racionalização. Por meio do mecanismo de defesa, o consciente busca tornar aceitável, racional, determinadas ações,
sentimentos que foram reprimidos. Vamos observar isso. A compreensão da racionalização é essencial, nos permite comunicar com o nosso inconsciente, com as sombras, com as obscuridades. Aqui nós temos o mecanismo de defesa, vamos ficar com a racionalização, então, processo de tornar aceitáveis e racionais ações, ideias ou sentimentos reprimidos. A gente precisa se dar conta, né, que diante da racionalização existe alguma coisa no bojo, existe alguma coisa que motiva, que conduz, que provoca. Avançando, segundo Freud, o ego é responsável, nós já sabemos essa dinâmica. O ego é responsável pelos impulsos, por administrar os impulsos do id, aqueles impulsos primitivos, princípio do prazer, o id. Ele tem que negociar com o superego as restrições, os códigos de morais, e tem que negociar com as demandas da realidade. Essa dinâmica, eu diria assim, ela é o movimento da psicanálise que nos coloca em direção ao sentido das relações que nós produzimos. É essa dinâmica que é o motor que movimenta a psicanálise. Avançando, aqui nós temos um quadro comparativo, já comentamos a respeito da racionalização, é um ajuste, uma justificação de pensamentos e ações inaceitáveis, e nós transformamos aquilo que nós não aceitamos, seja sentimento, seja pensamento, nós transformamos em argumentações lógicas para sustentar. Avançando, racionalização é realmente uma forma inconsciente de proteção, pois o ego acredita que esteja fazendo a coisa certa. Avançando, aqui nós temos mais um princípio, é o mecanismo de defesa que a mente utiliza para lidar com emoções e sentimentos indesejados. É uma forma de proteção para impedir o confronto com emoções verdadeiras e dificultar o processo de autoconhecimento. Então, esta forma pode impedir o confronto com emoções verdadeiras. Observe o filme Persona. Ao analisar de forma crítica as justificativas utilizadas na racionalização, é possível promover uma maior compreensão de nós mesmos. Avançando, a importância da racionalização para a psicanálise. E fechando. Aqui então nós temos o finalzinho do texto. Perfeito? Texto vale a pena, leitura facilitada, compreensão facilitada. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós nos encontramos diante das questões básicas. É importante que entendamos o que é racionalização e nós já temos uma ideia, evidentemente, nos olhares da psicanálise. Aqui a questão é nos darmos conta da racionalização enquanto um mecanismo de defesa, no sentido de preservação. A racionalização acontece por estratégias utilizadas pelo ego para garantir a sua integridade. Aqui nós vamos dar conta da racionalização aplicada na terapia psicanalítica. Ela busca ajudar o paciente a revisar seus pensamentos automáticos, aquilo que nós chamamos de padrões de comportamento. Muitas vezes não nos damos conta dos nossos padrões de comportamentos que acontecem por meio de mecanismos, e esses padrões, muitas vezes, trabalhando os mecanismos, distorcem a realidade, e não nos damos conta de que estamos a viver uma realidade de modo periférico. Avançando, contribuições de Freud, exemplos de racionalização, não é difícil identificá-los. Por exemplo, quando alguém não alcança o objetivo desejado e diz que naquele momento não era importante, não era o momento certo. Aqui nós temos a importância da racionalização também
tem o lado bom e tem o lado que precisa ser repensado. Racionalização e a teoria freudiana é o que nós estamos a falar. A racionalização ajuda o ego a tornar inaceitável o inaceitável mais aceitável, no sentido de preservar a saúde mental. Mas eu disse desde o início, quando essa racionalização se exacerba, vai para além dos limites, aí ela se torna patológica. A racionalização como recurso da mente é uma forma inconsciente de proteção, a gente vai se dar conta disso. E fechando, ao compreender como a racionalização opera na nossa vida ou na vida do paciente, passamos a reconhecer nossas resistências e defesas. Passamos a questioná-las e conseguimos mudar de patamar. Vamos observar, os textos são facilitados, são textos interessantes. Vamos ao primeiro, vamos abrir o primeiro. Alguns vocabulários mais... Esse texto de Joyce Gondestein é muito interessante. O criador do termo racionalização foi Ernest Jones, biógrafo de Freud, e é um texto de fácil leitura. Vamos para outro texto. Aqui nós temos um texto da psicanálise clínica também, que já disse para vocês que ele é sempre didático, pedagógico. Vamos ao último. Aqui também um texto Thaís Morettini. Aqui ela faz um texto também saboroso, facilitador, contagiante. Os principais mecanismos de defesa, os mecanismos de defesa do ego. Ela faz uma visão abrangente. A importância do mecanismo de defesa na psicanálise. Vale a pena? Vale a pena. Vamos avançar. Então, mudando de bloco. Pessoal, nesse bloco, a nossa intenção sempre de mostrar a presença dos mecanismos, no caso da racionalização, nas produções culturais e artísticas. Aqui, então, vamos ter uma ideia na literatura, se apresenta com um exemplo, já citado uma vez, em Crime e Castigo, Dostoiévski, com o protagonista Raskolnikov, racionalizando seus crimes como um ato de superioridade moral, justificando-os como necessários para um bem maior. Veja a nossa situação hoje, nesse clima de guerra entre países, entre nações. Observem, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, América Latina, onde todos nos embates com justificativas, com racionalizações. Vamos para um outro, em relação ao cinema, nós temos o exemplo de O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, onde Jordan Belfort racionaliza suas atividades criminosas do ponto de vista da arte visual. Nós temos o nosso companheiro de sempre, Salvador Dalí, persistência da memória. Os relógios derretidos representam a distorção do tempo e da realidade, desafiam a nossa sensibilidade racional. Na música, também nós temos a influência da racionalização, The Sound of Silence, de Simon and Garfunkel. A letra aborda a alienação e a desconexão emocional, reflete a tentativa de racionalizar sentimentos de solidão. No teatro nós temos Hamlet, de William Shakespeare. O personagem homônimo racionaliza sua indecisão e hesitação em vingar a morte de seu pai e busca justificativas filosóficas, justificativas morais. Perfeito? Então, é sempre bom encontrar na arte a presença dos mecanismos, no caso hoje da racionalização, mas que memória de conceitos nós temos que experimentar a familiaridade e experimentar as sensações. No caso das artes, das produções culturais, nós experimentamos as sensações
e aprendemos com elas. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco, para sermos sensatos, para nos considerarmos dentro de uma abordagem inteligente, sempre é importante trabalhar os paradoxos, trabalhar os dois lados. Aqui nós temos sempre aquele instrumento que apresenta os limites da racionalização dos mecanismos e teremos no segundo momento uma apresentação dos ganhos, dos benefícios. Vamos naquele esquema da leitura do primeiro e do último, apenas 1 minuto para um acerto de contas. Então, dando continuidade, limites da teoria da racionalização, faremos a leitura do primeiro para uma compreensão e do último. Simplificação excessiva, onde está a fragilidade? A impressão de uma simplificação em excesso. A teoria da racionalização muitas vezes simplifica a complexidade do comportamento. No entanto, os seres humanos, nós somos influenciados por uma diversidade de fatores emocionais, sociais, religiosos, familiares, inconscientes, que nem sempre são facilmente racionalizados. Exemplo, uma pessoa pode justificar sua escolha de carreira com base em razões financeiras, mas pode haver motivos mais profundos, pressão da família, das expectativas sociais. Então, aí um pouquinho a teoria da racionalização fica a nos dever. Uma outra fragilidade, desconsideração das emoções. A racionalização tende a desconsiderar o papel das emoções na tomada de decisões e no comportamento humano. Evidentemente que nós estamos entrando numa área polêmica. Nós sabemos que existem pessoas que são emocionais, existem pessoas que são irracionais, racionais. Existe uma tipologia. Quando nós falarmos da estrutura da personalidade, a gente vai se dar conta de diversas categorias. Importante que a gente se dê conta sempre do equilíbrio do conjunto. Então aqui nós temos também a racionalização. Exemplo, alguém pode racionalizar uma escolha romântica com base em critérios práticos, ignorando o impacto emocional profundo que o relacionamento pode ter sobre eles. É verdade. Então aqui nós estaremos trabalhando a racionalização em prejuízo às experiências emocionais. Vamos pegar o último. Aqui em relação à manutenção da autoimagem, que são os positivos, não é isso? Então, aqui nós estamos diante dos benefícios. Vamos pegar então o primeiro dos benefícios. A racionalização facilita a adaptação social, é verdade. Permite que as pessoas justifiquem suas ações e crenças de maneira aceitável. Exemplo, normas culturais que promovem a prática de rituais religiosos podem ser racionalizadas como uma forma de conexão espiritual e busca por significado na vida. É verdade. Muitas pessoas, inclusive aqui no nosso grupo, que experienciam valores dentro de tradições religiosas, trabalham seus comportamentos ou racionalizam seus comportamentos dentro de suas crenças. Não é isso? Em relação à restrição de alimentos, em relação ao próprio corpo, corte de cabelo ou não corte de cabelo, consumir bebidas alcoólicas ou não. Então existe uma série de restrições que são colocadas justamente pela experiência dos valores nas tradições que cada um segue das experiências religiosas. Perfeito? Então, com isso aqui, vocês leiam com calma esse material, é interessante e nos alarga nossos horizontes. Vamos para o próximo bloco. Já estamos nos finalmente aqui, aquele pacote de exercícios para nossa autoanálise em termos de racionalização. Como sempre, fazemos leitura do primeiro e do último, porque trata-se de questões práticas. Uma provocação para autoanálise. Eu sempre tenho dito a vocês que
Esse exercício é sempre um exercício livre, voluntário. Você faz dentro de suas condições, dentro dos seus interesses. Então eu vejo primeiro, identificar então os padrões de racionalização. Por exemplo, mantenha um diário de pensamentos por uma semana e registre qualquer situação em que você percebe está racionalizando uma decisão ou um comportamento. Ao final da semana, reveja os registros e identifique padrões. Os padrões recorrentes sempre são interessantes que a gente consiga observá-los. Perfeito? Aqui temos um exemplo. Ao perceber que você está evitando confrontar um problema pessoal, ao culpar circunstâncias externas, como falta de tempo, pratique o exercício de identificar e desafiar essa racionalização. Interessante. Perfeito? Vamos ao último. Vamos ver só o conceito, o exercício. Experimente praticar a aceitação radical, onde você se esforça para aceitar suas experiências internas, sem a necessidade de racionalizá-las ou julgá-las. Um exemplo, se você constantemente racionaliza hábitos pouco saudáveis, como comer alimentos tóxicos, pratique a aceitação de suas emoções subjacentes, como o estresse, e comprometa-se a substituir esses comportamentos por hábitos mais saudáveis. É uma orientação prática, perfeito? Vale a pena o mergulho? Vale a pena o mergulho. É uma possibilidade de autoconhecimento. Conhecer os próprios limites, trabalhar sobre eles, justamente para se dar conta dos limites da racionalização. Muitas vezes, distorcendo a realidade. Vamos para o próximo bloco. Para facilitar o nosso trabalho, aqueles que vão prestigiar o filme Persona, eu acredito que você encontre esse material disponível, ou Netflix, ou material Google, YouTube. Vale a pena? Vale a pena. Veja o filme 1, 2, 3 vezes, até você se dar conta dessas fronteiras que são tênues, dessas fronteiras que são ultrapassadas. Então, dissolução de fronteiras de identidade. Aqui é apenas uma pequena resenha para dar um foco na experiência das fronteiras, minha e do outro. Análise do mecanismo de defesa que se apresenta, que acrescentamos mais 2, que é a negação e a projeção. Então, já observamos a racionalização, aqui trouxemos a negação e a projeção. Exploração da identificação, confronto com o inconsciente. Interessante observar as figuras, os efeitos. Através dessa análise, Bergman nos convida a explorar os territórios desconhecidos da mente humana, confrontar sombras que aí residem. Desconstrução da identidade e da realidade, interessante essa experiência. A fusão das personalidades de Alma e Elizabeth sugere uma dissolução de fronteiras entre o eu e o outro e leva a uma reflexão sobre a natureza fluida da identidade humana. Essa desconstrução ressoa como as teorias psicanalíticas sobre a fragmentação da psique e a busca pela integração da autenticidade emocional. Vale a pena? Vale a pena. Vamos para o próximo. Nesse texto, que foi o texto da abertura, A Beleza Salvará o Mundo, então existe também uma reflexão interessante. A beleza inconsciente. A beleza não é apenas uma questão de estética, o prazer sensorial, ela é intrinsecamente ligada ao inconsciente. Vale a pena a reflexão. A beleza como expressão de desejos profundos. A beleza, portanto, pode atuar como um catalisador para a introspecção. A beleza como caminho de transformação. Recentemente, num dos bons dias, eu dizia que experimentar a beleza
é experimentar a experiência da transcendência. Experimentar a beleza da transcendência é experimentar o exercício de olhar para além daquilo material que nos é dado aos olhares. O material natureza, o material ser humano, o material ecossistema. Quando nos damos conta que podemos enxergar para além, nós provocamos e experimentamos novos sentimentos. A beleza transformará o mundo. A proposição de Dostoiévski, sob a luz da psicanálise, argumenta que a beleza tem um potencial de transformar. Esse processo de transformação pessoal influencia as relações interpessoais num conjunto. Em suma, a beleza, quando entendida através da lente da psicanálise, revela-se muito mais que um mero prazer estético. Nesse sentido, a beleza tem de fato o potencial de salvar o mundo, começando pela transformação interior do indivíduo e irradiando-se para a sociedade em geral. Quando nos damos conta da dignidade do ser humano, nós começamos a agir de um modo diferente. Com isso, vamos para o finalmente. Meus caríssimos alunos, com isso nós estamos a terminar a nossa proposta de hoje, racionalização, nosso quinto encontro dentro do pacote dos mecanismos de defesa. Teremos ainda mais 2 pacotes, segundo bloco de aulas, mais 5 aulas, e mais um terceiro bloco com 5 aulas, e assim fechamos os mecanismos. Então, estamos a fechar a primeira parte de 5 aulas dadas. Perfeito? Amanhã apresentamos a revisão dessas 5 aulas dadas. A revisão é sempre aquela proposta de uma síntese do material visto e é sempre uma tentativa de facilitação do nosso material didático pedagógico para melhorar, facilitar o nosso ensino-aprendizagem. Caminhamos bem, lembrando então do tema de hoje, racionalização, uma forma, um mecanismo que muitas vezes distorce a realidade, em busca da saúde mental, em busca da preservação do ego, diante dos desafios, mecanismo que trabalha com processos inconscientes. Por isso, conclusão do encontro da aula de hoje, é importante que aprendamos a identificar comportamentos padrões, justamente para que a gente possa trabalhar os limites desses mecanismos. Eles fazem parte da progressividade da nossa aprendizagem, mas dentro de limites verdadeiros. Quando eles se apresentam com limites falsos, distorcendo a realidade, pode nos colocar numa situação de prejuízo. Perfeito? Paramos por aqui e amanhã continuamos. Amanhã será o dia da revisão e da orientação de estudos. Bom trabalho e até breve.